Bom dia pessoal, vamos chegando. Potrada de todo pelo tordilhos anos gateado. Bom dia, Juliano. Veio um ouro, bico branco e um tostado malacá, dois baios e um douradinho e um pangaré rabicão. Chegando pessoal, bom dia a todos. E um preto sargo bolido já na Bom dia, Evandro. Bom dia, William. De repente olhei pra um canto no fundo do mangueirão, tava lá um lobo no espelho. Bom dia, Daniel. Ele bombeando. Nossos olhos se cruzaram e eu pensei com meus botão, vamos fazer uma parelha de laçador criado na quina dos ladeirão. Olhando de ponta. Vamos começar já com a nossa vaca aí, ó. Já que vamos falar de vaca, né? Um toso ponta de lança se ajeitou no meu buco. Casco groseado no aprumo, rasqueteado e pelo fino. Vamos dar mais uma guardadinha. Um preparo bem torcido, da mareia até o rabicho, sempre tive por capricho, cuida os cavalos que ensino. Dia tal. Duas estrelas na vida alumiam meu andar. Vamos baixando aos poucos aqui, vamos começando. Bom dia para todos. É verdade, né, Evandro? Aqui em Chapecó tem ameaçado todos os dias. Ontem parecia que vinha. Deve ter chovido em alguma volta aí, porque veio um ventinho mais frio depois, deu uma refrescada aí. Bom dia, Marciano. Boa tarde, né, no caso, para ti. Bom dia, Lucas. Essa questão da chuva aí tá feio. Mas a gente sabe que existe esse momento, sabe que existe essa situação. E como o Juliano bem diz aí, em seguida acompanho ele, o que a gente mais tem que fazer é se preparar para esses momentos. Né? A gente tem que produzir, né? Como diz o pessoal, surfar quando a onda tá boa, mas sempre já guardando para a hora da onda ruim, a hora que a onda não vem. Né? Então, esse é o trabalho. Ei, Marciano, direto da Alemanha. Eu adoro, além da participação do Marciano, por ser um amigo, um colega, que torna internacional essa live, né, Marciano? Aí eu tô chegando na Alemanha. Oh, que bom, Lércio, coisa boa. Barão do Cotegipe, aqui do ladinho, ó, perto daqui. É que agora, nesse momento, tá assim, né? Chuvas esparsas, até o próprio pessoal da previsão do tempo diz, ó, não é que a gente erre, é que chuvas esparsas é assim, chove em algum lugar, não chove em outro. Né? Mas é aquilo que a gente diz, acho que a gente tem que cada vez mais entender que a questão do tempo vai ser isso, né? Quando não é Laninha, que é o que nós estamos agora, é o El Ninho e os dois piá estão aí sempre na volta, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? Eu sempre citei isso, acompanhando o Juliano ali, eu vejo ele citando isso e na verdade é o que a gente tem que fazer.
O que eu sempre venho dizendo, né, pessoal, é preparar, a gente tem que estar preparado para aquilo que a gente sabe que vai acontecer. Eu não vejo problema nenhum quando a gente é pego de surpresa em algo que normalmente não acontece. Agora, quando a gente é pego de surpresa por algo que a gente sabe que é meio repetitivo ano a ano, se torna meio... A gente tem que estar preparado para isso, né? Então essa é a ideia de organizar a propriedade, de trabalhar a propriedade, né? Aí, ó, Marciano já beleza, Marciano, isso é verdade. Já tô com maior alcance que a Globo, ó. Não tô conseguindo quebrar na audiência ainda, mas pelo menos no alcance eu garanto que a gente já tá, né? Como eu brinco, eu tô com maior alcance que a Rádio Caçapava, porque eu falo tão alto que meu vizinho do lado aqui já me escuta. Então, a Rádio Caçapava não alcança. Beleza, pessoal? Vamos começando então, vamos, né, do assunto que a gente colocou para tratar hoje, né, que eu vejo como alguns assuntos de extrema importância. Eu quero que vocês vão participando, né, sempre quando tem convidado, a gente faz um bate-bola entre os convidados, né, mas quando é uma live sozinha assim, o bate-bola é com a participação de vocês, né? Então é importante que vocês também vão perguntando, vão comentando. Juliano, quem tiver por aí, por favor, tenha, né, o comentário aí, tá aberto para vocês, tá? Porque eu acho que é importante a participação de todos. Na verdade é um bate-papo, não é uma simples, não, vou lá passar conhecimento. Não, eu quero adquirir conhecimento também, e a live também serve para isso. Então, né, o tema que eu propus para hoje, né, é o score de Rumen. E por que eu propus esse tema, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que quando a gente fala em score, tá, uma coisa que a gente precisa ter claro dentro da propriedade leiteira, e isso não é dentro da propriedade leiteira. Tô vendo aí a participação da Xana, né, o pessoal da arquitetura. Seja bem-vindo, né? Vamos falar de vaca. Mas na arquitetura, em qualquer área de atividade humana, nós temos que ter algo muito simples que se chama métrica. Ou seja, nós temos que ter possibilidade de medir as coisas, né? De medir como as coisas estão andando. E quanto mais nós medirmos, mais a gente vai conseguir entender como as coisas estão acontecendo. Então, por isso que é importante vocês começarem a utilizar essas métricas, né, que os scores nada mais são do que métricas, nada mais são do que formas de mensurar as coisas que estão dentro da sua atividade, né? E nessa questão da métrica, por exemplo, eu tenho ali o score de condição corporal, que talvez seja o score mais falado hoje em dia, né? E é importante, sem dúvida nenhuma. Nós não podemos deixar de ver o score de condição corporal dos nossos animais. Ele é fundamental, a gente precisa ter uma ideia clara de como que o organismo está se apresentando, e nós vamos ter um outro momento para falar só sobre score de condição corporal, assim como score de fezes, assim como o score de locomoção, né? E o score de olfação, que é outro score que a gente não ouve muito falar, mas agora nessa época a gente consegue ter uma boa ideia de como é que está a questão térmica dos nossos animais, tá? Então esses scores são scores importantes, né? É a métrica, é a forma que eu tenho de mensurar dentro da minha propriedade, né, o que está acontecendo. E isso o produtor precisa saber fazer. Isso não pode estar guardado como uma informação para o produtor. Oh, minha irmã Carla Valéria, oi, mana, beijão pra ti, que bom tu estar por aí, hein? Tá, bom dia, Igor. Um beijão, minha mana, Cachoeira do Sul, né? Beijão. Então, o que eu estava dizendo para vocês, tá, pessoal? A métrica, a medida, ela é fundamental para a gente entender como as coisas estão acontecendo e principalmente para a gente tomar decisões.
A grande jogada, pessoal, para quem trabalha em qualquer setor, é a tomada de decisão. Então, quando eu tomo uma decisão baseada simplesmente no que eu acho, a decisão às vezes pode até dar certo. Tá? Ela pode até dar certo, mas não vai ser 100% assim. A chance maior até de dar errado, porque às vezes o que eu acho não é o que está acontecendo. Agora, quando eu tomo uma decisão baseado em métricas, baseado em dados, baseado em aquilo que eu estou realmente vendo e percebendo dentro da propriedade, se torna uma decisão muito mais assertiva, se torna uma decisão muito mais correta, se torna uma decisão que tem a chance maior de dar certo. Tá? Então, por isso que a métrica ela é importante, por isso que os scores são importantes, né? E como eu disse para vocês, nós sempre falamos em score de condição corporal, ou seja, como é que está o corpo das vacas, como é que elas estão se apresentando, se elas estão emagrecendo demais, engordando demais, é um score fundamental que a gente precisa entender. Mas o score de rumen, que é um score talvez menos falado, junto com de olfação, quando a gente sempre fala, a gente fala em score de condição corporal e score de locomoção. Esses dois aí sempre são mais batidos. Mas o score de rumen, ele é um score tão importante quanto. Porque ele me diz como é que está o preenchimento ruminal. Né? Como é que está a característica do rumen dos animais em relação aos alimentos que ele está comendo. E eu posso dizer também que esse score de rumen vai me dar a ideia da taxa de passagem. O que é a taxa de passagem, pessoal? É a velocidade com que o alimento passa pelo trato digestório do animal. Tá? E aí é todo, né? Aí é trato digestório total, não é só rumen. É da boca até o ânus, né, da entrada até a saída, o tempo que esse alimento leva para passar por ali. E aí eu vou juntar com outro pensamento, né, que a taxa de passagem vai me determinar a taxa de consumo, certo? Quanto mais veloz for a taxa de passagem, maior é a taxa de consumo. Quanto menos veloz for a taxa de passagem, menor é a taxa de consumo. Daí a gente pode pensar assim, não, então eu quero sempre que o alimento passe rápido. Não. Depende muito do que eu quero do alimento e principalmente da qualidade do alimento. Tá? Então, se eu tenho um alimento de altíssima qualidade, alto valor nutricional, digestibilidade muito boa, eu quero uma taxa de consumo, eu quero uma taxa de passagem menor. Eu quero que o alimento permaneça mais tempo possível dentro do rumen. Por que isso? Porque vocês precisam lembrar, a gente não pode esquecer que nós dependemos da ação de micro-organismos que estão dentro do rumen do animal, e esses micro-organismos eles precisam de tempo. Eles precisam de um tempo para poder agir, para poder fazer com que ocorra todo o processo de degradação para disponibilizar o nutriente para a vaca. Tá? Então essa taxa de passagem, eu determino, eu quero que seja de acordo com o potencial nutricional do alimento. Né? Até esse momento, né? Porque não choveu ainda, os lugares que choveram, que já foram abençoados com chuva aí, que bom, né? E vamos lá, vamos tocar em frente. Não adianta a gente chorar, a gente tem que se organizar e pensar daqui para frente. O que passou, né? Passou, vamos tocando. Mas há pouco tempo atrás, agora, nesse momento, para algumas regiões, nós não temos alimento de boa qualidade, né? Só no coxo, mas no pasto não. Então o que acontece? Eu preciso que o alimento passe o mais rápido possível. Eu não vou fazer demorar dentro do rumen um alimento que as bactérias não vão conseguir trabalhar muito, né? Porque eu tenho ali um elevado teor de lignina que o micro-organismo não vai ter potencial de digestão. Tá? Então,
essa taxa de passagem vai estar relacionado ao valor nutricional. Daqui a pouco mais chove, se Deus quiser, chove, essa semana tem previsão aí. O que vai acontecer? Nós vamos começar a ter alimento, principalmente aquelas propriedades que já se prepararam, que fizeram uma boa adubação, né? Claro que eu estou falando mais aí na propriedade a pasto, mas nós vamos começar a ter alimento e isso vai fazer com que ocorra então um alimento de melhor qualidade, um alimento em desenvolvimento, um alimento com menor quantidade de lignina, o que vai determinar então que eu queira mais tempo dentro do rumen, certo? Então, essa taxa de passagem vai ser determinada, né, pelo valor nutricional, pela FDN, né, pela fibra que tem ali, mas eu preciso escolher também o que vai acontecer com a passagem desses alimentos. E uma forma que eu tenho de avaliar como é que está ocorrendo essa passagem dos alimentos pelo trato digestório do animal é a partir do score de rumen. É a partir do score de rumen, ou seja, eu vou olhar, e aí é importante por quê? Porque ela é feita na propriedade, ela não depende de laboratório, ela depende exclusivamente de olhar, visualizar os animais e entender o que está acontecendo, avaliar e tomar uma decisão. Tá? Então esse é o chamado score de rumen, né? Eu até fiz aqui um slidezinho. Vamos ver se eu vou conseguir me acertar aqui com as jogadas, né? Então, em primeiro lugar, assim, ó, o score de rumen é um score, ele é assim como o score de condição corporal, ele é um score de 1 a 5, tá? Ele é um score de 1 a 5 que ele determina se o rumen está muito cheio ou muito vazio, tá? E tirando fora o 1, né, o score 1, que é o score que eu não quero em nenhum momento, né, porque isso me indica muito pouco consumo ou zero consumo de alimento, tá, num período de 24 horas. Então isso para mim é péssimo, tá? Então esse aí eu não quero. Agora os demais scores, o 2, o 3, o 4 e o 5, vai depender muito do momento. Vai depender muito do momento em que eu vou ver esse score, que eu vou ver esses animais e da onde eles estão vindo, tá? Eu vou tentar aqui virar o meu celular aqui, não sei se vocês estão, alguém poderia passar para mim aí se está enxergando bem, tá? Ficou grande ali para a gente entender, né? Para a gente ver, mas aqui vocês estão vendo o flanco, né, esquerdo dos animais, tem que ser, né, porque o rumen é do lado esquerdo. E o que acontece no score 1, tá, pessoal? O score 1, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, para quem está na veterinária aí tá fácil, né, as apófises transversas lombares, tá? Ou seja, a linha do lombo do animal, tá? Aqui a última costela, aqui nós temos a última costela, e aqui nós temos a tuberosidade ilíaca, né? Ou seja, o osso coxal, tá? Então é nessa linha, é nesse interior aqui que eu vou visualizar o score de rumen, né? O famoso vazio, né? O famoso vazio é que nós vamos observar o flanco, observar o score de rumen. Então, quando a gente fala em score de rumen 1, tá, que é aquele que eu não desejo em momento nenhum, tá, pessoal? O que acontece? Se eu observar a apófise transversa, a última costela e principalmente a musculatura que desce do osso coxal, vocês vão ver que o músculo ele desce quase que numa vertical, tá? E se nós traçássemos uma linha aqui, nós formaríamos quase que um retângulo. Claro que não dá um retângulo porque a costela, né, tá numa posição mais diagonal, certo? Então essa descida do músculo aí na vertical vai fazer com que, se eu coloque a mão aqui aberta,
né? Se eu fizer isso com a minha mão, claro que aqui a minha mão está muito maior, né, que a imagem, mas se eu abrir a minha mão no flanco, eu vou colocar toda ela ali dentro. Eu vou colocar toda ela ali dentro, e se eu colocar ela nesse sentido assim, tá? Atrás da última costela, colocar ela assim, a minha mão vai desaparecer dentro desse oco, tá? A porção oca aí, onde é o flanco, ela vai desaparecer. Por que isso? Porque eu tô com o rumen completamente vazio, tá? Esse é um indicativo, né, pessoal, que o rumen tá no score 1 e que aproximadamente 24 horas não tem entrada de alimentos dentro desse rumen. Então, alguma coisa grave está acontecendo aí, e isso precisa ser bem identificado e bem visualizado qual é a causa, tá? O score 2, tá, pessoal? Se nós pegarmos aí a mesma situação, o que vai acontecer? Eu vou ter de novo, né, a linha de lombo, flanco, a última costela, tá? Mas agora eu vejo que a musculatura ela desce já numa diagonal. Ela meio que forma um triângulo, certo? Ela vai formando um triângulo, tá? E isso vai acontecer, e aí a minha mão, eu já vou conseguir sumir só metade dela dentro do oco, né? Principalmente nesse sentido aqui, tá? Colocando ela, todos os dedos fechados, assim como vocês estão vendo nessa gravura aqui embaixo, aqui, ó, tá? Esse score 2, quando a gente observa isso no rebanho, né, a gente já tem que ligar a luz de alerta aí, porque não é um recomendado, tá? Então isso quer dizer também baixo consumo. Agora, se as vacas estiverem no pós-parto, tá? Primeira semana pós-parto ali, eu posso ter o score 2. Por quê? Porque o rumen ainda não está com todo o desenvolvimento de tamanho, né? Porque acabou uma gestação, eu tinha ali um feto grande dentro da cavidade abdominal, o consumo dessa vaca já vinha menor do que o normal. Então ali primeira, segunda semana pós-parto até eu posso ter o score 2, tá? Mas quando eu tenho o score 2 em vacas que estão avançados em período de lactação, um DEL mais avançado, isso me indica baixo consumo de alimento, tá? Isso me indica baixo consumo de alimento. O score 3, que é o score que eu quero nos meus animais, tá? Então, ó, linha de lombo, né? As apófises transversas lombares, a musculatura descendo, última costela, tá aqui, já vocês conseguem perceber que a última costela já fica difícil de identificar a costela, tá? E eu tenho mal e mal, se vocês observarem aqui nessa região, um fundinho ainda, ó, tá? Então, pouca coisa de fundo ali, ou seja, esse é o score que eu quero dentro da minha propriedade. Vejam o seguinte, tá, pessoal? Esse é o score que eu quero dentro da minha propriedade depois que as vacas comeram. Depois agora nós vamos entender, em nenhum momento eu quero score 2 em vacas mais avançadas. Não vou dizer um 2, né? Se nós conseguíssemos fazer um entre o 3 e o 2, eu gosto. Em alguns momentos, já vamos conversar sobre isso. Tá? Primeiro vamos entender aqui o score para a gente poder ter uma ideia clara, né, de como é que vai acontecer. Então o score 3 é o desejado, depois que as vacas estão no potreiro e eu tenho pasto, eu quero score 3, né? Não tem pasto, mas as vacas acabaram de sair da sala de alimentação e elas estão indo para o potreiro basicamente para deitar, né, para descansar. Eu quero score 3, tá? Então aqui que eu digo para vocês que é a minha decisão, tá? Qual é o score de rumen que eu vou querer? Boa, Rodrigo! Bom dia, Rodrigo. Boa lembrança. Aí, ó, para quem tá de acordo com o que eu tô falando, por favor, aí, ó, vaquinha. A vaquinha é o nosso símbolo aí do Vamos Falar de Vaca. Tá certo, pessoal? Boa lembrança, Rodrigo. De vez em quando eu me empolgo com o assunto e vou me esquecendo aí do nosso símbolo aí. Então, né, vamos colocando as vaquinhas aí.
E pessoal, vamos convidando as pessoas aí que vocês conhecem, que vocês acham que seria interessante, tá? Cada vez mais participar das lives aí. Eu quero cada vez mais, eu quero técnicos, eu quero veterinários, agrônomos ou tecnistas, eu quero pessoas que atendem, mas eu quero muito também produtores de leite, pessoal. Vamos convidar os produtores aí, quem atende, vamos trazer os produtores para a gente cada vez mais poder disseminar a ideia e o conhecimento e aquilo que eu venho falando sempre, a agenda positiva de vacas leiteiras, tá? Então o score 3, tá, pessoal? Que é o score que, como eu disse para vocês, que eu quero dentro da propriedade no pós-alimentação, tá? Se eu der alimento, se eu disponibilizar alimento para uma vaca e depois que terminou a disponibilização de alimento e a vaca não tiver num score 3, algum problema está acontecendo. Ou o alimento está com problema ou a vaca está com problema. Por isso que o score é importante, por isso que o score de rumen é importante, tá? Porque eu preciso ter uma boa identificação do que está acontecendo, tá? Do que está acontecendo. Então, esse é o score 3, depois eu tenho o score 4, né? Daí já fica até mais difícil ainda de identificar no animal, porque quase toda a estrutura óssea já vai desaparecendo. Entendam, tá, pessoal, que o score de rumen não vai sofrer interferência do score de condição corporal, tá? São coisas diferentes. Então, eu estou enxergando as costelas ali porque ela está magra, isso é score de condição corporal, né? Não, eu quero avaliar flanco, eu quero avaliar score de rumen. Tá? Então eu não tenho muito o que fazer, comparar com o score de condição corporal, porque ela está magra demais. Então aqui vocês veem, né, que o animal já não consegue mais identificar. O próprio flanco, ele vai ficando pequeno. Ele vai ficando pequeno, né, pessoal, porque a musculatura aqui ela vai subindo, ó. Então eu já não tenho nem muito como fazer um desenho muito adequado em relação ao flanco do animal, e o que eu observo é que ele está repleto, tá? Então esse é um score que eu vou ver muito em vacas já com um DEL avançado, né? Eu vou observar um DEL mais avançado e aí eu tenho esse score, tá? Vacas que estão chegando já do período CK, tá? E o score 5, né? Aí eu já começo a observar até um levantado, como a gente diz. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta, tá? Então a gente vai observando até um certo levantado aqui, ó, na região do flanco, tá? As apófises estão aqui, a musculatura está aqui, a última costela está aqui, e tá? E a gente começa a observar que algo salta um pouquinho para fora. Claro, né, pessoal? Cuidar aí para ver se eu não tenho um quadro de timpanismo, alguma coisa assim que vai também fazer algo semelhante, tá? Mas sempre ter claro que eu quero um score 3, tá? Eu quero um score 3. O score 2, ele é um sinal de perigo, né? Mas às vezes eu quero algo entre o 2 e o 3, dependendo do momento, tá? E o score 1, esse aqui eu não quero nunca, né? O score 1 é 24 horas sem alimentação. O score 1 tem que chamar a atenção de você sempre, tá? Esse score não pode aparecer na propriedade, porque isso me indica que o animal não está comendo nada de fibra, o rumen não vai ser vazio, né? Porque ele nunca vai estar vazio, mas ele não tem alimentação suficiente para gerar algum produto, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado, tá? Score 1, então, score 2, tá? O score 3, de novo, é o score que eu desejo, é o score de rumen que eu quero, que eu busco, sempre no pós-alimentação. É o score que eu busco no pós-alimentação. Vamos virar de volta para mim aqui, apesar que às vezes eu acho que é mais interessante ver as vacas do que ver o apresentador aqui, né? Mas também não podemos
Ó, aqui tá minha vaquinha, ó. Tá? Ó, o score de rumen dela tá adequado, certo? Beleza, pessoal? Então ficou claro para vocês, assim, deu para ter o entendimento do que é o score de rumen, né? A ideia que se busca, porque o que a gente precisa entender agora? Agora a gente precisa entender o que eu posso fazer a partir do entendimento do score. Tá? O que eu posso fazer a partir do entendimento do score? Né? Como é que eu tomo algumas decisões dentro da minha propriedade? E importante, tá, pessoal? Score de rumen não depende exclusivamente não é uma coisa só para produção de leite a pasto. A pasto ele é importantíssimo, ele é fundamental, tá? Mas também serve para confinamento, serve para poder entender se a minha alimentação está de forma adequada ou se eu tenho alguns animais que não estão consumindo, tá? Depois nós vamos gerar outros scores, tá, pessoal? Por exemplo, dentro do coxo, scores de cabeças levantadas, lá no pasto, scores de vaca deitada. É isso que eu estou dizendo, é métrica, é dado, é forma de eu olhar rapidamente e dizer, ó, tá bom ou tá ruim, ou tá mais ou menos, tá? Então a gente precisa ter essa possibilidade. Então o que eu disse para vocês, tá? Eu tenho ali a minha vaquinha, o score que eu quero é o score 3, pós-alimentação. Pós-alimentação. Que eu tô querendo? Por que eu estou chamando a atenção, pessoal? Por que eu estou batendo em cima do pós-alimentação? Tá? Porque para a vaca se alimentar, o rumen da vaca, né, para vocês entenderem aí, vai girar em torno de 150 a 200 litros de conteúdo dentro. Lembrando aquela divisão, uma porção líquida, uma porção sólida e uma porção gasosa. Tá? Então, para eu encher esse compartimento, ele precisa estar vazio. Se torna lógico, né? Eu não consigo encher algo que está cheio. Para eu encher algo que está cheio, ele vai transbordar. Isso não vai acontecer no rumen. Então, para ele encher algo, para ele encher esse compartimento, que é o rumen, esse compartimento precisa estar vazio. Quando eu falo vazio, não é completamente vazio, nunca vai estar, tá? Mas ele precisa estar abaixo, ele precisa ter espaço para entrar alimento. Então aqui que é a decisão que eu chamo a atenção de vocês. Vamos pegar agora a propriedade a pasto, né? Mas isso pode ser usado para o confinamento. Mas vamos pegar a propriedade a pasto. O que acontece? Se eu tenho um pasto de ótima qualidade, tá? Vamos fazer um pensamento positivo. Eu venho trabalhando muito o pensamento e essa semana vai chover, essa semana vai ser geral. A previsão tá já, mas nós não vamos pensar na previsão, nós vamos pensar que vai chover. Os 3 estados do sul aí tem essa previsão, vai vir essa chuva. Alguns já foram premiados com a chuva aí, mas vai vir mais e o pasto vai, ó, subir. E aí, pessoal, quando esse pasto subir, quando vir esse pasto, nós temos que aproveitar ele ao máximo. Ao máximo possível. E para aproveitar o máximo possível, eu tenho que trabalhar a score de rumen. Eu tenho que ter clareza que se eu encher o rumen dessa vaca lá no coxo, ela não vai usar o pasto. Então, se eu vou encher no coxo, por que eu quero chuva? Eu quero chuva para plantar milho para fazer silagem. Beleza, perfeito. Né? Eu quero chuva para o silo. Show de bola. Para o pré-secado, para o feno. Tudo está correto. Mas se eu trabalho com pasto, a hora que eu for premiado, ó, eu te dei o prêmio, né? O homem lá em cima mandou a chuva. Choveu. Subiu o pasto. Aí eu vou lá e encho o rumen da vaca lá no coxo.
a chuva não serviu quase para nada, só para a vaca ter um bom tapete para deitar. É aquela vaca que vai chegar no pasto, vai olhar e vai dizer assim, bah, olha que pasto maravilhoso, olha que alimento show de bola. Mas eu tô de barriga cheia. Eu tô de barriga cheia. Então eu não vou comer, eu vou me deitar aqui, vou descansar, vou ver se passa, para depois eu poder tentar ver se consigo comer um pouco dessa maravilha que está aqui nos meus pés. Tá? Como é que o Rodrigo colocou ali? Quanto maior a qualidade da forragem, melhor o consumo e maior a taxa de passagem. Aumenta o consumo de matéria seca e sobe a produção. Perfeito, perfeito. Mas para isso tem que estar vazio, né? Vazio que eu digo tem que ter espaço, né, Rodrigo? Então é isso que a gente tá trabalhando. A ideia é essa, né, pessoal? Então assim, ó, quando eu chego, eu tenho pasto suficiente, eu tenho pasto de boa qualidade, eu tenho alimento de boa qualidade lá no campo, eu quero que a minha vaquinha venha para o campo, para o potreiro, para o piquete, com um score muito perto do 2. Um score muito perto do 2. Então eu não posso encher ela no coxo. Então aí é que vem a jogada, né, pessoal? Eu preciso baixar o consumo de fibra ali no coxo para ela chegar no potreiro e vai usar para nós o alimento que é bom para ela, que tem uma boa qualidade, que tem muito nutriente e que até então é o de custo mais baixo. Portanto, eu trabalhei o score de rumen dessa vaca para ela ter o melhor aproveitamento, como o Rodrigo acabou de citar aí, para usar o máximo possível, aumentar o consumo de matéria seca lá do pasto, que ele está de boa qualidade. Tá? Quando eu falo qualidade, tá, pessoal, não é quantidade. É qualidade nutricional mesmo. É biodisponibilidade. É o pasto que ainda não tem lignina em excesso. Que eu tenho ainda todos os carboidratos estruturais, principalmente, bastante disponível para a ação microbiana. Tá? Então, eu quero o aproveitamento disso. Então, o que vai acontecer? Se eu consigo trabalhar com rumen num score próximo de 2, quando ela chegar no potreiro, ela vai encher. Ela vai pastar muito. Muito. Ela vai consumir muita matéria seca. E aí, pessoal, pelo score de rumen, e aí, pessoal, por favor, Rodrigo, Delmir, que eu vi que está aí, bom dia, Delmir. Juliano, se quiserem me corrigir, pode me corrigir aí, por favor. Não é dono da verdade, como se diz, é em cima da que a gente vem estudando e trabalhando. Se ela tiver um consumo adequado ali, tá? Eu vou começar a tirar todo o alimento, todo não, mas boa parte do alimento fibroso do coxo. E aí vai fazer algo que o produtor talvez não esteja muito acostumado a fazer, que não é fechar o silo. Eu já fui mais drástico em querer fechar totalmente o silo depois de ser usado, mas é reduzir a velocidade do uso da silagem. E realmente tu ter silagem sobrando para a época que falta. Porque aí depois vai ser o contrário. Daí vai ser o contrário. O que vai acontecer? Quando eu tiver seca, quando eu tiver no vazio forrageiro, quando eu tiver alimento de baixa qualidade no potreiro, eu vou largar essa vaca do coxo com o score de rumen 3. De 3 para 4. Aí eu vou largar ela, porque ela não vai ter o que comer lá. Ela não vai ter o que comer lá. O que ela vai ter é um lugar para descansar. Tá? Então, esse é o meu pensamento. Tá? O Daniel colocou aqui, se o alimento estiver com alto teor de proteína, não podemos ter problema no score de fezes por falta de fibra.
Tu diz no concentrado que tu vai dar ali no coxo, Daniel. Não, porque ela vai para o potreiro e ela vai corrigir isso. Aí é que tá. Se eu tenho alimento disponível de qualidade, aí tem que ter bem claro isso. Eu tenho que ter qualidade do alimento. Tá? Eu tenho que ter qualidade lá na fibra que está lá disponível no potreiro. Tá? O que acontece? Eu tenho que ter a disponibilidade lá e outra coisa. Se eu começo a ter qualidade no piquete, o que vai acontecer? Eu vou mexer no nutriente do concentrado. Tá? Eu não posso trabalhar com o mesmo concentrado o ano inteiro. Por que eu vou fazer isso? É mais caro. Né? Se veio um alimento de qualidade agora, tá? Se veio um alimento de qualidade agora no potreiro, o que vai acabar acontecendo? Eu vou acabar baixando, por exemplo, o nível de proteína do concentrado. Até porque eu tenho boa proteína também no pasto. O bom seria se eu conseguisse analisar, tá? Se eu conseguisse ter uma análise bromatológica do pasto, né, e o que a gente precisa entender com o avanço, que não é algo tão difícil, tão caro e tão demorado assim, claro que é bastante variável, mas pelo menos para eu ter uma ideia do que está acontecendo, eu vou baixar o nível proteico da dieta e tem que lembrar, né? No almoço de domingo, qual é o mais caro? É a carne, que é a proteína. Na vaca é a mesma coisa, tá? Então o que acontece, né, Daniel, e todo mundo que está participando em cima do teu questionamento? Eu vou ter fibra lá. Talvez eu tenha uma dificuldade de fibra efetiva, Daniel, no pasto novo. E aí já responde também a pergunta da Haloane, né? Estamos lá no centro-oeste do Brasil, Rio Verde, região, tá? Quando eu tenho um pasto muito novo, eu ainda tenho uma certa dificuldade da fibra. Tá? Tenho um pouco de dificuldade da fibra e isso vai determinar uma taxa de passagem maior e uma chegada maior também, a velocidade, o que vai acabar, né, gerando uma diarreia momentânea, temporária, certo? Por isso também eu não zero o coxo, tá, Daniel e pessoal? Antes eu tinha muito isso, tira totalmente a silagem. Eu já sou um pouco, né, tenho um pouco de controle nisso, porque eu acho que a gente pode manter, só que eu posso baixar. Enquanto em alguns momentos, agora mesmo nós estamos falando aí em 20, 25, 30, 35, dependendo dos animais, quilos de silagem por dia, eu vou baixar para quase nada, só para dar uma... Tá? Então a gente precisa cuidar isso. Olha ali o comentário, né, do Juliano ali, o Dr. Pastagem, tá? Ó, tem várias propriedades que usam ração com 12% de proteína bruta, devido à qualidade da pastagem. Pessoal, é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. O que acontece? O produtor vai lá e compra concentrado o ano inteiro. E o ano inteiro, basicamente, ele compra o mesmo. Né? Agora, por exemplo, ali, ó, imaginem vocês aí, quem é produtor de leite. Bah, o meu silo de concentrado, de ração concentrada, já está abaixo da metade. Logo em seguida eu tenho que pedir mais. E tu tá lá com um concentrado lá com 20% de proteína. Daqui a pouco tá vindo chuva, começa a chover. Tá? O que vai acontecer? Vem pasto de qualidade, né? Tu tem ali um sorgo, tu tem um milheto, tu tem aveia de verão, né? Tem qualidade proteica. Bom, agora eu não posso pegar um concentrado com muita proteína. Tem que baixar a proteína do meu concentrado, porque tem proteína no pasto. Daqui a pouco eu estou passando ali dos 18, 17% de proteína bruta na dieta total. Né? E além de tudo isso, obrigatoriamente tem que tornar o concentrado mais barato.
Então tu barateia porque tu está consumindo pasto, tu barateia porque tu tem um concentrado com menor quantidade de proteína, tá? E ainda tu vai mexer, tu vai trabalhar com menos coxo, certo? O Rodrigo colocou aqui, né? O amolecimento do esterco em pastagens novas ocorre devido a baixa FDN, ou seja, né, a fibra, a matéria seca é baixa ainda, pasto muito novo, tá? E perfeito, né, Rodrigo? O teor de proteína aí é o menor dos vilões. Poderia ser um vilão importante se nós tivesse muito no pasto, mas não é o que acontece de PNDR, né? Proteína não degradável no rumen, mas no pasto a tendência maior ainda é ter PDR, né? Então isso acaba tendo maior degradação ruminal, certo? O André aqui, ao reduzir a silagem, cuidar para que seja respeitada a fatia diária a ser retirada do silo. Sem dúvida, né, André? Tudo tu tem que tomar uma decisão dentro do melhor aceitável. Agora, se a tua silagem foi bem feita, bem compactada, a perda é muito perto do zero, certo? A perda é muito perto do zero, tá? E o que acaba acontecendo? Às vezes as pessoas têm esse medo de fechar um silo. De novo, não estou dizendo mais em fechar, tá? Mas diminuir a utilização. Porque o que a gente vê? É o pessoal, quando chega na época de tocar 20, 30 quilos de silo no coxo por vaca, ele não tem mais. Por quê? Porque ele usou na época boa. Então o score de coxo serve para isso, tá, pessoal? O score de coxo serve para isso. O score de rumen serve para isso. Ó, já é outro tema, né? O score de rumen serve para isso, para a gente poder avaliar e dizer, ó, eu tô com pasto bom, eu tô com qualidade lá no potreiro, eu vou botar essas vacas, mesmo que elas vão comer um pouquinho, elas vão comer concentrado, vão comer mal e mal um pouquinho de fibra ali no coxo, mas eu não posso encher. Se eu vejo que está chegando perto do score 3, é porque eu estou alimentando demais e eu estou gastando dinheiro. Está indo dinheiro fora, pessoal, porque aquele pasto logo vai passar do ponto, e aquela vaca não vai utilizar bem o alimento. Então, aí é que está o trabalho. Tá? Aí é o que o trabalho está em cima do aproveitamento daquilo que tu tem, de qualidade e de preço. Então, imagina agora, se mantém o preço do leite por mais um período de tempo, tá? E eu consigo baixar a minha utilização de alimento no coxo, porque eu tenho alimento lá no potreiro, com a chuva, né? Alimento lá no potreiro, em quantidade e qualidade, que talvez eu nem vou dar vencimento para isso, né? Eu começo a ganhar mais. E eu começo a ter uma ideia clara que eu posso guardar o meu silo para o momento que eu mais preciso. Tá? A gente vê uma ânsia muito grande do produtor, que nem eu digo, né? Ele planta o milho, quer colher o milho, enfiar o milho no buraco e logo em seguida tirar o milho do buraco. Né? E às vezes que tu vai dizer, cara, para que uma utilização tão rápida da silagem se eu tenho alimento no potreiro? Né? Volto a dizer, a propriedade a propriedade de confinamento é outra situação, mas a propriedade a pasto, eu não posso ter essa pressa. Eu não posso ter essa pressa, porque o meu milho melhora a qualidade dentro do silo se eu der mais tempo para ele ali dentro. Não é só uma questão de fermentação. Não é só uma questão, não, ocorreu a fermentação da silagem, está pronto o silo. Claro que está pronto. Mas eu aumento a biodisponibilidade do amido do milho à medida que o silo vai ficando fechado. Porque eu vou tendo mais, transformando aquele milho mais quebradiço, mais farináceo, mais degradável e, portanto, mais disponível para as bactérias. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Tá? Deixa eu ver aqui quem foi. O Lucas colocou aqui, né?
atentar para o NU, né, para o nitrogênio ureico do leite o ano todo, é um fator determinante para a tomada de decisão, teor de proteína bruta do concentrado. Sem dúvida, Lucas, é um bom indicativo. Mais um exemplo, né? Tu está dando aí mais um exemplo da métrica, né? Das medidas que a gente pode ter. O nitrogênio ureico é uma boa medida, sem dúvida nenhuma. Claro que vai depender de um laboratório, né? Aí a gente tem uma dependência, apesar da facilidade que a gente tem hoje, tá? E o Juliano colocou ali, ó, a fibra efetiva, sem dúvida, é um desafio gigante, né? Como é que eu vou dar toda a fibra que precisa para o animal, tá? E aí o uso do feno, né, seja fundamental para correção, para chegar na fibra que a gente vai determinar, sem dúvida nenhuma é fundamental, ela é importante, por quê? Porque é a parte mais difícil. Lembrar que a maior parte do processamento do nutriente é o rumen, e para esse nutriente ser processado, o alimento precisa ficar no rumen, né? E quem faz esse alimento ficar no rumen é a fibra efetiva. E por isso, pessoal, muitas vezes a silagem não vai ser o recurso que vai te salvar na fibra efetiva. Tá? Até como o Juliano falou, às vezes eu vou baixar a silagem e ainda assim vou deixar um pouquinho de feno ali. Principalmente nesse pasto mais novo. Né? Então, o score, tá, pessoal, de rumen, ele tem esse objetivo. Ah, mas num confinamento ele vai me ajudar muito? Claro, se eu juntar o score de rumen com o score de coxo, me dá uma boa ideia. Né? Eu tenho vacas que estão rapando o coxo, a gente, né, já cita que o coxo vazio em confinamento, vaca que há uma forte tendência que a vaca que não esteja alcançando tudo que ela precisa de alimento. E ainda eu olho lá, ela não chegou no score 3, se torna claro, óbvio a leitura que está faltando alimento no coxo. Tá? Mas a grande jogada, né, pessoal, que eu cito, trago essa informação assim, que imagino que muitos de vocês têm essa informação já clara, mas eu acho que sempre é bom a gente debater e às vezes falar, porque vai mantendo isso, né, na mente, como a gente diz, é que o score de rumen na propriedade a pasto tem uma importância talvez maior do que outros scores que a gente fica trabalhando. Tá? Às vezes a gente fica muito apegado ao score aí de fezes, não que não seja importante, por favor. Não estou dizendo que não é importante. Mas o score de rumen para manejo de pasto é fundamental. Tá? O potreiro da noite, principalmente agora no verão, que as vacas de repente vão tentar compensar o não pastar por causa do excesso de calor. Daqui a pouco, quando elas estão vindo de noite, eu olhar o score de rumen, tá? Se essas vacas estão vindo com o score de rumen aí meio baixo, é talvez porque o potreiro de vocês tenha ficado pequeno demais, né? O Juliano botou ali, tive uma área com azevém, 26 litros de média, fiz a visita, pedi para usar 1,5 de feno, aumentou 4 litros na média, tá? Azevém, silagem, feno, ração, caroço de algodão. O que aconteceu, né, Juliano? A base disso aí, né? A gente segurou o alimento ali dentro, né? Segurou o alimento ali dentro e ao segurar o alimento ali dentro, a gente deu tempo para as bactérias agirem. Pessoal, estamos de acordo? A nossa vaquinha, cadê a nossa vaquinha aí para, né? Estamos chegando mais para o final aí da live. Então acho que é importante nós ver aí o símbolo da nossa live, vamos falar de vaca, a nossa vaquinha aí aparecendo, vamos mandar, essa live vai ficar disponível logo em seguida aí no canal do YouTube também, tá? Pra gente poder rever ela e vocês também poder passar para outras pessoas aí, né? Minha esposa Silviane, né, sempre é o meu suporte aí e apoio em tudo e também para me lembrar, né, do nosso símbolo aí. Beleza, pessoal? Então, assim, ó, entender que o score
né? E o Juliano frisou ali também, é a forma que nós temos de dados para métrica, né? Para mensurar, avaliar e tomar decisão, como foi dito aí, em cima dos gargalos que a gente tem na propriedade, certo? E propriedade a pasto vai depender muito disso, né? Da gente ter esse controle. O controle laboratorial, entendam pessoal, não estou dizendo que não é importante. Quanto mais nós usarmos laboratório, mais nós vamos ganhar dentro da propriedade. Tá? O laboratório nós não podemos abandonar ele. Ele é fundamental, já foi colocado ali pelo Lucas, nitrogênio ureico, proteína do leite, gordura do leite, análise bromatológica do pasto, análise de solo. Quanto mais nós nos juntarmos com o laboratório, quem vai ganhar é o produtor. Quem vai ganhar é o produtor, tá? Porque maior parte das análises, o preço não é alto, não é um custo elevado e é um investimento bem importante. Tá? Eu poder, por exemplo, no solo fazer uma adubação bem adequada em cima do que está escrito ali, do que está faltando e do que está sobrando. E não do que eu acho que tem no pasto. A mesma coisa, né, a ureia do leite. E a mesma coisa a análise bromatológica do pasto. Agora, eu tenho um monte de coisa que é olho, é olhar, é ver. Tá? É aquilo que eu estou dizendo, né, em algumas postagens que eu coloco ali. Não adianta eu olhar a vaca, eu tenho que ver a vaca. Eu tenho que enxergar ela. Tá? Eu tenho que enxergar ela para poder entender o que ela está me dizendo, o que ela está me mostrando. Certo? Então, o score de rumen, espero que tenha sido aí uma informação interessante para todos. A ideia é trazer sempre essas temas que a gente possa acrescentar, tá? Tem alguns colegas que eu vi que passaram aí, né? A gente já está chegando mais para o final da live, que estão participando, que logo em seguida eu vou fazer convite aí para vir participar, fazer alguma participação com a gente aí. Já dei uma conversada aí com o Anderson Roda e nós vamos falar um pouquinho aí de adubação e irrigação, é um agrônomo que trabalha bastante com essa área. O Radavelli, eu vi que está aí, daqui a pouco nós vamos ter que dar uma conversada aí, passar um pouco do teu trabalho, Radavelli, o que é feito aí, né? Vamos convidar. Tem o pessoal da área da reprodução aí, né? Que o Gabriel, eu vi que estava aí, não sei se ainda está. Eu quero fazer um convite mais à frente aí para o Gabriel, até pelo que eu tenho visto aí, né? Muito o uso da IATF, por exemplo, para tentar corrigir falhas. E a gente, pelo menos no meu entendimento, e aí eu acho que a gente tem que convidar especialista para isso, né? Mas no meu entendimento a IATF ela não é usada para corrigir erros, ela é usada para possibilitar outras coisas. Mas isso são conversas que vêm mais para frente, certo? Pessoal, chegando ao final aí da nossa live, vai ficar um convite para vocês aí participar cada vez mais. Tá ali, ó, o Gabriel, tá? Vamos marcar, Gabriel, vamos dar uma conversada aí, sempre no domingo, 8h30 da manhã. O título da live é Vamos Falar de Vaca, né? Então vamos dar uma debatida sobre esse assunto, que eu acho que é importante, porque está cada vez mais no meio aí. E uma coisa que eu venho chamando a atenção, né, pessoal? Não adianta a gente querer passar tecnologia sem um conhecimento adequado, assim, em cima daquilo que a gente vai falar, tá? Dentro de poucos dias aí, tá, pessoal? Vai sair, já está sendo projetado, organizado, vai sair um curso aí sobre os sabotadores de produção, os primeiros sabotadores que eu trabalho, tá? Eu tenho aqui um esquema bem, né, um mapa mental em cima dos sabotadores, que é o que eu venho trabalhando. Eu, o Juliano e o Rodrigo estamos aí com algumas atividades aí sendo preparadas para todos. Fica aí o convite para vocês ir acompanhando. Essa live vai para o canal do YouTube, assim como toda semana vai sair um vídeo. Pessoal, terminando o nosso tempo, um excelente domingo para todos e não esqueçam, agenda positiva para a produção leiteira. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima live. Um abração!